Dia da Justiça é comemorado em 8 de dezembro de cada ano desde 1940. A sua primeira celebração oficial ocorreu somente 10 anos mais tarde. Saiba os avanços da área na reportagem. Manter o equilíbrio entre os interesses. Esse papel fundamental é exercido pela Justiça, um dos 3 poderes da República, junto ao Executivo e ao Legislativo. E datam do início da Grécia Antiga as primeiras atividades. É representada pela deusa Têmis, de olhos vendados, simbolizando a lei e a ordem. No Brasil, os deveres e direitos do cidadão estão previstos na Constituição Federal promulgada em 1988. A Emenda Constitucional 45, criada em 2004, alterou significativamente o quadro constitucional brasileiro. Criou o Conselho Nacional de Justiça e redistribuiu algumas competências entre os tribunais superiores. A Emenda Constitucional 45 ela ficou conhecida como a reforma do Judiciário, ela é de 2004, e dentre as alterações significativas que nós tivemos na Constituição Federal, nós temos o direito, que foi assegurado o direito ao cidadão, à celeridade processual. Essa emenda constitucional, ela inseriu um inciso no artigo 5º da Constituição Federal, e esse inciso ele garante de forma expressa a todo cidadão o direito a ter uma duração razoável do processo, garantindo inclusive os meios adequados para uma tramitação mais célere. A Lei 1408 de 1951 criou o feriado do Dia da Justiça em todo o Brasil. A data é comemorada desde 1940, mas a primeira celebração foi em 1950, por iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros. Nesses mais de 70 anos, já foram várias as conquistas, mas ainda há muito a ser feito. O relatório Justiça em Números 2014, formulado pelo CNJ, com base em dados referentes ao ano passado, mostra que existem mais de 95 milhões de processos em tramitação no Brasil. Destes, aproximadamente 66 milhões já estavam pendentes no início de 2013 e 28 milhões e 300 mil representam novas ações que ingressaram ao longo do ano. A expectativa é que daqui a um tempo sejam 2 processos para cada brasileiro. Sem dúvida alguma, estimular os meios alternativos de resolução de litígios, como a mediação, a arbitragem, a conciliação, é uma das formas de resolver este gargalo que hoje nós temos de um número assustador de processos. Bom, e quem está aqui no estúdio para falar mais sobre esse assunto é o professor de Direito Público, André Ramos Tavares. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, que balanço dá para fazer da evolução da justiça nessas últimas décadas? Olha, Érica, na verdade a justiça tem de fato ainda grandes desafios. Não é? São muitos e grandes os desafios da justiça brasileira. Mas a gente pode perceber que ao longo, especialmente da última década, nós tivemos avanços sensíveis em diversas áreas. Não é? Nós tivemos, como foi dito aqui na reportagem já, com a reforma do Poder Judiciário, nós tivemos uma grande diferenciação em termos de preocupação com a celeridade. Né? Aliás, a celeridade da justiça passou a ser um direito fundamental da sociedade brasileira. O próprio Poder Judiciário, isso é mais importante, se tornou mais sensível a essa questão da celeridade. Não é porque justiça tardia, ela pode não ser justiça, não é? Ela pode realmente gerar injustiça. E a sociedade tem sempre percebido, a sociedade brasileira tem sempre percebido que a questão da injustiça e da desigualdade são as questões centrais no Brasil. E o Poder Judiciário está no centro dessa discussão. Né? Por isso a celeridade foi incluída, o Poder Judiciário se tornou mais sensível, o Conselho Nacional de Justiça foi criado. Com a criação do Conselho Nacional de Justiça, nós tivemos a possibilidade de fazer levantamentos estatísticos e planejamento do Poder Judiciário de maneira a poder enfrentar essas diversidades e adversidades que nós ainda tínhamos ao longo da nossa história acumulado. Não é? O senhor falou aí de reforma, já da criação do CNJ, muitas coisas que foram implementadas com a Emenda 45, né, que neste ano está completando 10 anos de existência, de que ela entrou em prática. Quais outros avanços ela trouxe, a Emenda 45? Então, a Emenda Constitucional 45, ela, além de ter criado o Conselho Nacional de Justiça, além de ter tido uma preocupação muito nítida com a rapidez do judiciário, não é? Sem perda da qualidade. Por que eu digo isso? Porque a Emenda 45 ela também trouxe a preocupação com a formação dos juízes, não é? Com a educação, com o tipo de ensinamento jurídico que deve ser propiciado também à magistratura, não só em termos de conteúdo teórico, mas também de experiência, né? A preocupação com a qualidade do Poder Judiciário.
E ela também trouxe alguns mecanismos, como a chamada súmula vinculante. Não é? E a súmula vinculante é uma possibilidade que foi criada só com a emenda 45, só a partir de então é que nós tivemos súmula vinculante. A possibilidade de que o Poder Judiciário, por meio do seu órgão de cúpula, que é o Supremo Tribunal Federal, pudesse estabelecer, digamos, resumos das suas decisões, do seu pensamento já consolidado, ratificado, do seu pensamento permanente, né, para orientar as demais instâncias do Poder Judiciário nas suas decisões, né, vinculando todas as demais instâncias naqueles assuntos sumulados, e especialmente a administração pública, né, fornecendo então à administração pública não apenas um norte, mas também um dever funcional. E isso foi especificamente regulamentado por lei, que a administração pública tivesse um dever funcional de seguir as súmulas editadas pelo Supremo, porque assim a gente evita essa fragmentação do direito no Brasil, né? A partir do momento em que o Supremo decide, isso pode se tornar uma súmula, e essa súmula faz com que o direito deixe de ser aquele direito conforme o pensamento de cada juiz. Aí há um momento, deve haver, né, sempre pensei assim também, deve haver um momento na evolução, nas discussões, na evolução das discussões, em que a discussão deve cessar, porque já se esgotaram todas as possibilidades de discussão. E aí a súmula serve para isso. A repercussão geral também entra aí. A repercussão geral também entrou na reforma do Judiciário. Ela é uma forma de desafogar, foi uma forma de desafogar também a pauta do Supremo Tribunal Federal, né? E também um mecanismo que fez com que as decisões do Supremo também pudessem ser uniformemente adotadas pelas demais instâncias quando o Supremo recebe um recurso ordinário em repercussão. Todos os demais recursos nas demais instâncias ficam sobrestados até que o Supremo decida, e os tribunais então possam a partir daí retomar seguindo a jurisprudência do Supremo. Doutor, isso desafoga mesmo o judiciário, já que uma decisão do Supremo Tribunal Federal afeta centenas de milhares de processos que estão nas varas inferiores. Exatamente essa foi a preocupação, Érica, que com a decisão do Supremo, não é, todos os processos que estavam então parados, aguardando um posicionamento final da nossa instância máxima, possam ser retomados imediatamente e obviamente, aí possa haver uma pacificação, não é? Porque aí o tema já foi amplamente debatido, chegou ao Supremo, e o Supremo, com um recurso paradigmático para todos, pôde expor então a tese vencedora, que deve então ser acolhida pelos tribunais. Isso evita também a fragmentação do direito, que também é mal percebida pela sociedade. Quando uma mesma questão envolvendo pessoas distintas, mas questão exatamente idêntica, às vezes pode ser no âmbito trabalhista, pode ser até questões, por exemplo, de vizinhança, né? As questões são idênticas, mas os juízes decidem de forma distinta, né? Isso gera um certo sentimento de injustiça na sociedade, né? Isso é bom para a evolução do direito, mas, como eu dizia, isso tem que ter um ponto em que isso possa ser eliminado, né? A fragmentação do direito ela é boa até determinado momento. E ela cessa com a súmula vinculante, cessa com a decisão e repercussão geral. E se falando em justiça célere, as semanas de conciliação, como tivemos aí recentemente, a Semana Nacional de Conciliação, envolvendo tribunais de todo o país, uma série de pessoas, isso auxilia mesmo na redução do número de processos no judiciário e na justiça efetiva, de fato, né? Auxilia. Eu tenho para mim que a Semana Nacional de Conciliação, que foi implementada pelo Conselho Nacional de Justiça, é um exemplo muito importante de como nós devemos conceber a justiça no Brasil. Infelizmente, nós passamos de um momento no Brasil em que o acesso ao judiciário, não vou nem dizer a justiça, que é uma concepção mais ampla, mas o acesso ao judiciário era muito restrito. Então, nós tivemos que trabalhar muito para permitir que houvesse efetivamente acesso à justiça e ao judiciário. Não é, com defensoria pública, não é, com muitas vezes a advocacia atuando também nesse sentido. E nós chegamos a um ponto em que nós ultrapassamos isso para um momento de conflituosidade exacerbada. Então, praticamente é como se todas as dificuldades da sociedade, todas as disputas tivessem que passar pelo Poder Judiciário. Elas não precisam passar pelo Poder Judiciário, né? E aqui eu acho que entra um papel pedagógico até do próprio CNJ, né?
em CNJ poder oferecer à sociedade um modelo de justiça que não seja necessariamente pautado no Poder Judiciário, que seja um modelo de justiça em que a própria sociedade, às vezes, pode encontrar ela própria os seus caminhos de solução. E aí entra a conciliação, entra a mediação, entra a arbitragem, que são modelos que vão ampliar o nosso conceito de justiça. Então, a justiça não é mais Poder Judiciário. Né? Nem toda disputa social precisa passar pelo Poder Judiciário. Nem toda disputa comercial né, precisa passar pelo Poder Judiciário. É possível pensar em modelos alternativos, né, como a arbitragem, como a conciliação. Então, talvez até expandir isto, né, seja hoje um momento oportuno, no Dia da Justiça, talvez para refletir um pouco mais sobre a expansão dessas alternativas ao judiciário. E são esses os desafios, então. O senhor começou a entrevista aqui, a responder as perguntas, dizendo que ainda há uma ampla gama de desafios, né? São esses, a nossa celeridade e acesso à justiça. Eu acredito que sim. Eu acho que nós temos agora que pensar numa contenção dessa litigiosidade excessiva que foi gerada no Brasil. Nós vimos agora no Justiça em Números de 2013, nós tivemos aí a apuração de mais de 95 milhões de processos de andamento no Brasil. Isso já foi há um ano atrás. Hoje, nós certamente já passamos 100 milhões de processos em andamento em curso. E a tendência é que isto vá piorar. Não é? Quer dizer, não há nenhum indicativo, nenhuma sinalização de que nós estejamos diminuindo a nossa litigiosidade, a nossa conflituosidade. Pelo contrário, estamos procurando cada vez mais o Poder Judiciário para qualquer tipo de problema que surja. Então é preciso, esse eu acho que é um dos grandes desafios, junto com diversos outros, certamente, mas esse é eu acho uma das grandes soluções, inclusive, e que foi ressaltada pelo ministro Lewandowski no momento da sua posse, que é exatamente os meios alternativos de solução dos conflitos. Tá ótimo, muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com o professor de Direito Público, André Ramos Tavares, nesse Dia da Justiça, para lembrar dos avanços e também dos desafios para as próximas décadas. Obrigada pela participação. Até uma próxima.